Abre sua Bíblia aí, por favor, em Números 12. 12 não, 13. Vou contar uma história e hoje à noite nós vamos falar sobre disposição. Você sabe que veio um pessoal lá de São Caetano, né? Chegou aqui de manhã para a palestra e está aí até hoje, até agora à noite, rodando na cidade. Levanta a mão. Isso é disposição. Você sabe que nós tivemos um aluno daqui, o Vinícius. Cadê o Vinícius? Foi para ficar 1 mês, ficou 2. Isso é disposição. Você sabe que hoje, depois do culto de manhã, ficou um grupo aqui, ó. E não era um grupo de gente desocupada, não. Eu garanto que eram os mais ocupados. Porque, em geral, Deus usa sempre os mais ocupados. Porque os desocupados não têm tempo para se ocupar. Né? A galera ocupada, eu garanto que estava aqui. E a galera que está procurando se ocupar mais. Mas, de repente, a grande maioria não sabia. Então, não vai ter oportunidade de aderir ao movimento. Ao movimento do quê? Da necessidade da gente ter pessoas com disposição. Disposição. Você sabia que no reino de Deus não tem falta de emprego? Não tem fila para emprego porque não tem vaga. Tem ocupação para todo mundo e todo mundo pode se divertir fazendo a obra de Deus. Eu vou contar a história hoje de um dos personagens da Bíblia que mais me confronta, me ensina, me inspira. Eu quero te convidar a fazer parte dessa história. Pode jogar ali para mim o slide, por gentileza? Nós vamos falar então um pouquinho sobre disposição, pode mudar ali. Eu gosto mais dessa foto. Essa foto aí é de um álbum, né, de um ministério de louvor chamado Pink Floyd. Estou brincando, não é ministério de louvor, não. Mas eu acho linda. Mas estou profetizando, amém? Estou profetizando. Né? E aí essa banda lançou esse último álbum. Eu achei muito interessante essa foto. Porque você vê uma galera que aparentemente não professa fé alguma, e que traz um relato de alguma coisa que é típica de quem conhece fé. Não é verdade? Você vê, parece que pedras clamando. É Deus anunciando. Eu achei fantástica essa imagem. Então eu pedi, né, assim, estou fazendo alusão à fonte, para não ser plágio nem nada, não piratear a ideia dos caras, mas, né, falar um pouquinho sobre esse olhar que vai além. E falar de disposição, eu acho que é falar sobre um dos maiores desafios para a gente nesses dias. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso, sobre como a incredulidade nos leva à tentação de assumirmos o controle de todas as coisas. E como a gente é incompetente para assumir o controle de todas as coisas. E a gente fez uma narrativa ali, um passeio pelos primeiros versículos de Gênesis, vendo exatamente como que Deus deixou muito claro o que é a tarefa do ser humano e o que é a tarefa dele. Como é importante a gente distinguir as coisas para a gente não se meter na área de Deus e assumir controle que a gente não tem competência para assumir. Porque isso nos cansa, nos frustra, nos fere outros. E a gente perde o melhor da festa, que é o próprio Deus, e usufruir da presença dele. Então, hoje à noite, eu acho que parte do que Deus quer falar conosco, com todo o temor diante da palavra do Senhor, diante da presença e da igreja do Senhor, que eu amo e respeito, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a história desse homem. Tem vários na jogada, mas tem um que eu queria chamar a atenção, que é Caleb. A gente, às vezes, ouve falar pouco de Caleb, mas tem uns relatos sobre Caleb que eu acho fantásticos. E aí nós vamos ler vários versículos. Então, de repente, você não trouxe Bíblia, mas vai ouvindo a narrativa que nós vamos contar uma história. Então, segundo, né, o livro de Números, capítulo 13, né, Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Aí vem uma série de versículos descrevendo quem de cada tribo foi enviado como que? Espia, ou seja, como missionário.
Então você vê aqui no Velho Testamento, Deus convocando um povo para uma viagem missionária. Então você vê, Deus continua o mesmo, que faz uma viagem missionária para a Terra, e dentro da Terra, né, do planeta Terra, outras viagens missionárias continuam. Então a questão de missões continua pulsando no coração de Deus. E Deus convida quem? O povo dele para fazer parte disso. E Deus convoca os príncipes e despacha os caras, e manda a ordem para Moisés, e Moisés executa. Aí lá no versículo 17 do capítulo 13 fala assim: e Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse. Então não é ir para dizer que foi, para fazer selfie e botar na internet. Entendeu? Para ficar lá na placa, olha, estou em Canaã, estou não sei onde, estou em Cuiabá, estou no Amazonas. Fazer selfie, postar e levar curtida. Não, vai com foco. E o foco de Deus dado para Moisés era o seguinte: subir pelo Neguebe, em seguida atravessar a região montanhosa. Vai lá para o 18, por favor. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Então, basicamente, o que Deus está falando? Não fica com essa ideia de que fazer a missão é você ir lá, passar a vista e vazar, não. Você vai com foco. Porque Deus é um Deus de foco. E Deus nos deu a mente dele, para a gente continuar tendo foco. Então, sempre que você se relacionar com o que Deus criou, com o que Deus está te dando, tenha foco, sonda, conhece, descobre, investiga, rastreia, procura identificar o que é isso aí que está diante de você. E aí você vai ver que no versículo 21 diz o seguinte: subiram eles para espiar a terra. Os caras anotaram, fizeram um checklist e vazaram para a terra, certo? Obedeceram o comando. Desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo-Amate, à entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron. Guardou esse nome Hebron? Guarda esse nome Hebron, para você não dizer que eu não avisei. Hebron, você já ouviu na vida então, Hebron. Onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Anak. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Versículo 23. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, que é o significado, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Você acha que o cacho era grande? Pensa um tremendo de um cacho de uva. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Isso tudo na viagem missionária. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Você vê, na época não tinha internet, né? Não tinha essa parada de vamos fazer um selfie, mandar por WhatsApp, né? A foto e não sei o quê. Então tinha que o quê? A gente viu, agora a gente chega e conta. Para isso a gente faz uma rede social, né? Junta o povo e vamos prestar o relatório. E a comunidade estava lá louca para saber quais eram as últimas, né? E versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés. Começa o relatório dos missionários. Fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Calebe, subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. À disposição do indivíduo. Versículo 31.
Entretanto. A história começa a azedar com esse entretanto. Você acha que na vida você não vai ter entretanto? Você vai ter entretanto. Está indo tudo muito bem, entretanto. E adivinha de onde vem o entretanto? Uma legião de demônios se levantou, Satanás apareceu. Antes fosse, porque no nome de Jesus se repreendia. Entretanto, depois dessa vírgula tem o quê? Os homens. Versículo 31. Não eram demônios, não eram espíritos malignos. Então eram homens de outro povo. Eram homens com outro Deus, não. O mesmo povo, com o mesmo Deus. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado, detalhe, tão missionários quanto os dois, Josué e Caleb, viram as mesmas coisas, viram o tamanho do cacho de uva, viram que tinha leite, que tinha mel, que tinha altas paradas, que a terra era boa. Olha o relatório que os caras trazem. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se, se ficassem só nisso ainda vai, mas eles começaram um ministério chamado Ministério de Desencorajamento. Você já viu uma praga dessa? É um ministério que usa como arma um trocinho desse tamanho chamado língua. Um trocinho desse tamanho, chamado língua, que é como se fosse uma foice que sai ceifando esperança. Tem gente que tem um ministério de desencorajamento. E não estou falando gente satanista, endemoniada. Gente que talvez diz que professa a mesma fé que você. Mas que está tão sem fé que não entende a disposição que Deus está te dando para ir além. Além do que eles mesmos dão conta. Como não se contentam em não ter fé, querem o quê? Sabotar a sua. Está escrito para quê? Por que Deus deixou essa história de vexame registrada? Eu sou filha e neta de professores de história. Então, basicamente, eu cresci a minha vida inteira ouvindo meu pai falar. A história está aí para a gente aprender com ela, para a gente não repetir, se a gente não quiser. Isso aqui está escrito para que a gente aprenda, para que a gente não caia na armadilha. Então nós temos que aprender com esse registro. E puseram-se a difamar. Então fizeram uma escolha voluntária de não só não irem além, como não deixarem que outros cheguem a querer ir além. Então tem gente que vai ter o ministério da difamação, o ministério do desencorajamento, e vão usar um trocinho desse tamanho chamado a língua. E começaram esse discurso. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Você sabe qual que é o oposto da disposição? No meu ponto de vista, segundo o que eu leio aqui, um troço que tem guiado muito filho e filha de Deus. Não é mais a mente de Cristo. Sabe o que é? Mente de gafanhoto. Já ouviu falar de mente de gafanhoto? É isso aqui. Esse povo que diz que conhece a Deus, esse povo que foi enviado por uma missão, esse povo que foi enviado debaixo da palavra de Deus, chega lá, como é que se vê? Do tamanho de um gafanhoto. Porque a sua cosmovisão, a sua perspectiva é de gafanhoto. Ou seja, vê alguém maior e fala, ele é gigante e eu sou gafanhoto. Ou seja, abre mão da mente de Cristo. Você sabe que nós estamos vivendo momentos, na minha opinião, altamente tentadores para a gente abrir mão da mente de Cristo e adotar a mente de gafanhoto. Você vai poder observar esse cenário que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, pelo menos de duas formas. Já era. Não tem como vencer essa crise. Não tem como ter uma vida segura. Não tem como isso, não tem como aquilo. Essa é uma possibilidade.
Mas você pode olhar essa crise e ver, sabe o quê? Oportunidade. Essa hora também cabia um amém. Vou dar a dica, tá? Na hora do amém eu faço assim, ó. Tá? Vai ficar mais, né? Mais automático. Pode ser oportunidade, porque conflito, das duas uma, é igual conflito em casa, conflito em casamento, conflito em relacionamento. Conflito é o seguinte, necessariamente ao fim? Pode ser o fim, como pode ser a tremenda oportunidade de você dar uma guinada e melhorar o relacionamento. Depende da forma como você encara o conflito. Estamos vivendo dias de conflito. Qual é a nossa conclusão? Se a gente adotar a mente de gafanhoto, esse conflito nos consome, já era. Mas se a gente olhar com a mente de Cristo, a gente vê o quê? Oportunidade. Dá para renovar o sistema, dá para reinventar tudo. Aquilo que não presta pode cair, aquilo que é fraco pode cair e pode vir algo novo. Ah, que lindo! Nem falei assim, ó. Aí, capítulo 14. Então toda a congregação repreendeu a voz maligna dos irmãos. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Aí você fala, que bom que isso é lá no passado. Só que não. Quantas vezes diante de um conflito a gente passa a murmurar contra Deus e contra a direção que Deus dá para os líderes dele? Quantas vezes a gente lamenta ter recebido o novo nascimento, a salvação, a eternidade junto a Deus, o Espírito Santo? Quantas vezes a gente lamenta fazer parte do povo separado de Deus para viver uma vida santa pelo poder de Deus e lamenta ter saído do Egito? Ai, que saudade de ser escravo. Ai, que saudade de comer o pão que o diabo amassou. Que saudade de viver debaixo do cativeiro. Que saudade de quando eu era corrupto. Que saudade de quando eu era adúltero. Que saudade de quando eu chapava. Que saudade de quando eu não conhecia Deus. Que saudade de quando eu era morto. É tanta insanidade que a gente se levanta contra tudo o que Deus está fazendo. E por que Yahvé nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ou ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuraram uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Além de ter uma escolha voluntária de abandonar a fé, ainda faz discípulo. O nome disso é motim. Isso é rebelião. Isso é divisão. Eu não morro sozinho, você tem que morrer junto comigo. Então nós estamos falando de uma situação aqui, onde as pessoas estão lamentando voltar a adorar a qualquer outro Deus, exceto o Deus verdadeiro. Por quê? Por uma situação de conflito, porque não entenderam o coração de Deus. Não entenderam a mente de Deus, não entenderam a visão de Deus, não entenderam que o olhar de Deus é acima, é além do nosso, que os planos de Deus estão acima dos nossos, que o pensamento dele, que o campo de visão dele é acima, é superior ao nosso. E adere ao quê? A mente de gafanhoto. Vocês estão compreendendo o recado de Deus? Amém? Então vamos continuar. Então, versículo 5 do capítulo 14. Diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dois líderes. Versículo 6. Dentre aqueles que espiaram a terra, então foi uma turma para lá. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes. Acho lindo esse imediatamente. Então não ficaram com essa lenga-lenga para ver, será que é vontade de Deus eu fazer a vontade de Deus?
Não, é óbvio que a vontade de Deus é que eu faça a vontade dele. Então, imediatamente, eu vou romper com tudo isso que não presta. E rasgaram suas vestes imediatamente e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente, eles dando um chacoalhão no povo para ver se o povo aprumava. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Enquanto os temerosos olhavam os gigantes e viam gigantes, os dois, cheios de fé, com mente aliançada a Deus, viam os gigantes e viam o quê? Isso aqui é um tamanho de um pão de queijo que a gente devora. Isso aí não é nada. Vai servir de alimento para nós. Essa é a diferença de perspectiva de quem olha além e quem não olha. De quem opera com a mente de Deus e quem opera com a mente de gafanhoto. De quem olha o conflito e chama de gigante. Quem olha o conflito e chama de quê? Vai me dar energia para eu ir além. Você está vendo a diferença? É o mesmo cenário. Tem os enaquins, tem esses gigantes, tem a terra. Agora, qual é a forma que você lê isso? Depende do tipo de mente que você adota. Se for a de gafanhoto, é um gigante. Vai comer a gente, vamos voltar para o cativeiro. Se você olhar com o olhar de Deus, isso aí vai servir de energia para eu ir além. Continua sendo gigante. Continua sendo uma terra para alcançar. Depende da mente que você aciona. Pois bem, versículo 10 do capítulo 14. Então todo o povo começou a falar em abençoá-los, ofertar na vida deles. Olha que bênção, os irmãos. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Ou seja, todo mundo vai ter o mesmo olhar que você tem? Não. Todo mundo vai empoderar o seu sonho, vai estimular o seu sonho, vai edificar, vai, te estimular e te falar, vai fundo. Não, vai ter gente que vai querer pegar uma pedra e destruir o seu sonho. Está escrito aqui. Entretanto, o que aconteceu? A glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro. Acho lindo esse movimento de Deus, porque na hora que iam matar pedrada, o que Deus queria fazer, a glória de Deus foi liberada e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés. Então você fica tranquilo. Antes de acabarem com tudo, Deus ainda vai falar. E Deus traz uma palavra dura. Ele fala o seguinte no versículo 11. Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Apesar dos sinais que fiz no meio dele. Até quando nós vamos deixar de crer em tudo que Deus fala que Ele é? E tudo que Ele fala que nós somos? Então você vê que o problema de Deus é com a falta de fé do povo. Que não acredita no que Deus está falando. O povo olha para Deus e fala, eu não acredito no que você fala, você mente. E Deus fala, até quando você vai estar pensando desse jeito? Aí agora eu quero... Tem um desfecho aqui, né, que eles intercedem e clamam pela misericórdia de Deus para não aniquilar o povo. Nós vamos voltar nisso aqui. Então, guarda o seu dedinho no capítulo 14, mas eu quero que você vá um pouquinho adiante, lá para Josué 14. Também é capítulo 14, só que agora é do livro de Josué. Nós entendemos a história até aqui, gente? Amém? Você viu o cenário, né? Nós vamos dar um salto no tempo. O tempo passou. Anos passaram. Aí o capítulo 14 de Josué fala o seguinte, versículo 6. Muitos anos se passaram, tá? Você vai ver quantos. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal e Calebe, filho do quenezeu, Jefoné, lhe declarou,
Então, daquela turma toda, dos 40 anos dentro do deserto, só 2 sobreviveram. Quem? Josué e Calebe. Os que Deus achou que valiam a pena, porque viu que daqueles 2, o Egito não tinha mais poder dentro deles. Então, uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de você. Não é verdade? Então, esses 2 passaram por um detox radical e tiveram condição de herdar. Acho lindo isso, porque nem todo mundo tem condição de ser abençoado integralmente por Deus. Porque até para ter bênção de Deus, a gente tem que ter caráter. A gente quer muita bênção, mas nós temos caráter para ter bênção? É curioso, porque você conhece gente que, por exemplo, começou a ser abençoado e desviou. Exemplo, orou para namorar. O dia que começa a namorar, desvia. Orou para entrar na federal. O dia que entra, desvia. Orou para passar no concurso. O dia que passa, desvia. Orou para ter carro. O dia que compra, desvia. Orou para fazer um intercâmbio. O dia que vai, não volta mais, desvia. Não volta para Deus, desvia. A praga desvia quando é abençoada. Como é que você entende esse mistério? Porque é muito complicado a nossa relação com prazer quando a gente esquece quem é o nosso Deus. Por isso que primeiro, antes de ser abençoado no sentido de ter o que nos dá prazer, nós temos que ter dentro de nós a certeza de quem nós somos. Somos filhos amados de Deus e quem governa a minha vida é Deus. Agora eu posso ser abençoada. Por quê? Porque eu não vou me dobrar diante da criatura que me dá prazer. Eu vou me dobrar diante do Criador que pode me dar qualquer criatura que me dá prazer. Só que quando eu esqueço quem é o meu Deus, eu transformo as coisas em Deus na minha vida. Então, até para ser abençoado, até para ter a terra, o povo teve que passar por um detox radical, para selar dentro do povo quem eles realmente eram como povo de Deus. Agora vem a parte curiosa, porque os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué e Calebe. E aí Calebe, conversa com Josué dizendo o seguinte: bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cádiz Barneia. Então Calebe começa a resgatar, nessa conversa com Josué, a fala de quem? A fala de Deus. Então é um homem que, quando ouviu uma palavra de Deus, ele pegou e não soltou. Aí você fala, porque ele acabou de ouvir? Vamos ver se é isso. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar essa terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Então nós estamos falando de um quarentão. De um quarentão que teve uma missão e foi. Entendeu? Se jogou na viagem missionária, no desafio e meteu as caras e foi. Versículo 8. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos. Quantos anos? 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Faz 45 anos que o homem pegou uma palavra que saiu da boca de Deus e não soltou. Quantas palavras que saíram da boca de Deus para nós abrimos mão. Nós estamos falando de um homem com disposição para ter 45 anos de fé, que pegou aquilo e segurou. Segurou, levou tão a sério que falou, quero ver cumprir. Olha o versículo 11 para agora, ainda bem que você está sentado. Nós estamos falando agora de um quarentão, um oitentão, quase 90. Versículo 11. Todavia,
Ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa, que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Iavé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Ah, rapaz, hein? 85 anos de pura fé. O tempo não para um homem de Deus. O tempo não aposenta uma mulher de Deus. Ninguém para uma mente livre. Ninguém para um povo com fé. Não tem gigante que esmague. Não tem, não tem. Aí versículo 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu quem? Hebrom, lembra? Hebrom por herança. 45 anos atrás, vai Calebe e pisa em Hebrom. Quando que ele imaginou que aquela terra seria dele? Então eu quero que você entenda o seguinte: tem muitas coisas que talvez Deus vai te falar hoje, nos dias que você tem vivido, falar no seu coração, no seu íntimo, que você não tem ideia do que vai ser disso aí no futuro. Você não tem ideia. E nunca vai ter se não liberar a fé. Por isso que o povo que agrada a Deus é um povo que vive pela fé. Por isso que não tem jeito de agradar a Deus se não for pela fé. O que Deus está atrás é de um povo obediente, que recebe o comando e executa. Você não vai entender tudo agora, nem eu. Lá na frente, você vai olhar para trás e falar: cara, eu pisei em Hebrom. Deus me deu a terra, estou passada. Fala sério, quanto que eu imaginei? Você nunca imaginaria. E aí, por isso, versículo 14. Até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o eterno Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada de Kiriat Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos gigantes Enaquins. E a terra viveu um tempo de descanso da guerra. Coisa boa é quando o povo de Deus é usado por Deus para fazer cair uma muralha de Babilônia, e ali Deus planta o reino dele, a terra experimenta paz e descanso. Porque é o príncipe da paz que chega com o povo. É o Deus da reconciliação que chega com o povo. Quando um povo com visão, com mente de Cristo chega e vive nessa terra conforme os preceitos do alto, o céu vem para a terra como a gente ora no Pai Nosso. Que venha o teu reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. No céu o Senhor governa, pois governa aqui também a partir de mim. A paz que há no céu chega na terra. A justiça que tem no céu chega na terra. Entende? A igualdade que chega no céu, o amor que existe no céu, a higiene que tem no céu, a proteção que tem no céu, chegam na terra. É chegado o reino de Deus, mas vem via fé, via obediência. E Deus enfiou na cabeça dele que ele quer dar essa chance para nós, povo dele. Só que nós temos a chance de não corresponder, como muitos da história não tiveram. E se tornam, inclusive, perseguidores dos que obedecem. Faz parte, a história da igreja mostra isso, não mostra? Mas felizes os que o quê? Permanecem. Deus usa esse remanescente. Eu quero saber quem está a fim de fazer parte disso. Aí você fala, mas como é que precisa? O que precisa para fazer parte disso? Aí nós vamos fechar. Volta lá em Números 14. Só que agora versículo 20. Você fala, mas que desgrama que esse Calebe tinha? Como que esse homem consegue fazer essas paradas todas?
Não é verdade? Qual que é o segredo desse bonito? O que ele fazia? Né? Aí você vai ver. Números 14, versículo 20. Então, Yahvé respondeu. Quem respondeu? Agora é Deus falando. Jesus toma conta. O povo tinha acabado de interceder. Moisés, Arão, Josué e Caleb entraram em profunda intercessão. Se jogaram no chão pedindo perdão pela murmuração do povo lá atrás, quando o povo tentou matar Josué e Caleb a pedrada, porque trouxeram um relatório positivo com relação à terra e falaram, Deus não está louco não, louco estamos nós, já que Deus não tem poder. E o povo se voltou contra. E Josué e Caleb, Arão e Moisés entraram em intercessão por esse povo. E aí, por causa disso, Deus manda essa ordem, né? Ele dá o diagnóstico dele, dá a conclusão dele. Eu o perdoo. Eu perdoo esse povo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Versículo 24. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Você sabe o que esse homem tinha? Um outro espírito. Com esse outro espírito, que é o Espírito de Deus, uma outra atitude, uma outra disposição, uma outra mentalidade, que não é a mente de gafanhoto, o resultado disso foi que seguir com confiança a Deus e com integridade. Em outras palavras, o que Deus está querendo de nós? Confiança, integridade. Qual que é o convite que Ele está falando, está fazendo para nós hoje? Confia em mim. Eu falei essa coisa arada toda só para dizer isso. Assim diz o Senhor, confia em mim. Pode confiar. Integralmente. Integridade é isso, né? Todo. Não negocia nada, área nenhuma. Não seja fiel só em uma área e em outra não. Não negocia, não negocia. E olha, com certeza, confiar em Deus com integridade vai fazer da gente fazer coisas loucas nesse mundo. E trazer paz para a terra. Vamos colocar aquela foto que eu falei que eu gosto, que é a última. Tem uma foto, pode mudar todos os slides que eu não vou usar. Pode mudar. A última. Olha essa foto, gente. Sabe o que é isso? Isso é disposição. Nós estamos falando de 2 meninos que não tem cara que vieram de um condomínio 5 estrelas, blindado, entendeu? Climatizado. Não. Nós estamos falando de gente que há tudo para o quê? Morrer na autocomiseração. Certo? Que olhou para um cachorro que estava sendo levado pelo esgoto. Porque na foto, quando eu vi, é isso. Aí está reduzida. Você sabe o que os meninos fizeram? Não se conformaram com as coisas desse mundo e falaram, nós vamos salvar esse cachorro. O que nós temos? Um helicóptero? Nós temos o corpo de bombeiros? Nós temos perna, nós temos braço. É isso que nós vamos botar na roda. Porque a gente não se conforma em perder esse cachorro. Eu não sei se esses meninos são crentes. Mas que eles foram usados por Deus, esse cachorro deve ter adorado a Deus. Falou, obrigado, Senhor. O cachorro deve ter convertido depois desse ato. Não é verdade? Um cachorro evangélico, talvez. Que se tornou cristão, crente, porque viu e falou assim, Deus existe. Isso é disposição.
É não se conformar com as coisas desse mundo. É não olhar o caos instalado e falar, olha o tamanho do bueiro. Olha a dificuldade. Eles falam, não, você pega a minha força que é pouca, com a sua que também é pouca, a gente junta, vai dar um pouquinho de força e pode ser que a gente consiga. E Deus fez com que conseguisse, porque Deus é Deus de vida. O que precisa é ter disposição. O que precisa é ter um pouco de sonho. O que precisa é não se conformar, pelo menos um pouco que seja. Tem que ter alguma área nessa vida que você não se conforma. Tem que ter alguma coisa na sua vida que você olha para esse mundo e fala assim, cara, isso dói no meu coração. Eu não me conformo com isso e não vou soltar isso até ver Deus reinar. Essa hora também cabe um amém. Amém, amém. Eu quero fazer esse convite agora para todos nós, e eu me incluo nisso. De repente você sai daqui e fala assim, nossa, palavra boa. Não é boa até que você obedeça. Nossa, que culto bênção, que abençoado. Não é abençoado até que você aplique o que você ouviu. Certo? Não é. Isso é ilusão, é engano. Isso tudo vai ser bênção à medida que eu simplesmente abrir mão do jeito que eu fiz até agora, o jeito que eu acreditei até agora, abrir mão. Abrir mão. Eu aprendi isso de um professor. Sabe qual que é o segredo na vida, Andréa? Segura tudo de mão aberta. Para Deus tirar, para Deus colocar o que Ele quiser no lugar. Então, até agora, talvez eu tenha funcionado desse jeito. Com a mente de gafanhoto. Sendo parcialmente fiel a Deus. Sendo fiel a Deus em algumas áreas. Confiando em Deus em algumas questões. Mas em outras eu negocio e assumo controle. O Senhor está nos dando um recado. Confia em mim com integridade. Todas as áreas. Todo o seu ser. Com tudo que você é e que você tem. A questão é, quem diria sim ao Senhor? Então, quem disser sim, eu gostaria que se colocasse de pé. Não vai me impressionar quem ficar de pé ou quem ficar sentado. Porque é diante de Deus, eu sou a primeira a ficar em pé, com temor e tremor diante de Deus. Agora, eu acho que a gente pode se unir em oração. Para alguns talvez seja conserto. Consertar. Por quê? Porque talvez tenha que reconhecer o fato de que Deus, eu vacilei em muitas áreas. Reconheci que tem área que eu deixo o Senhor reinar e tem área que eu não deixo. Mas hoje eu quero consertar, eu quero que o Senhor reine em todas. Talvez para outros seja o quê? Um renovo. Eu estava até agora e hoje, de novo, eu quero te dizer, pode reinar? Sim. Me dá um espírito novo? Sim. Pode reinar integralmente? Sim. Pode mudar a minha mente, que talvez era de gafanhoto até agora, até por ignorância, mas agora eu recebo a sua porção de fé para eu olhar conflito com outro olhar, para ver gigante e não ver gigante, ver um pedaço de pão que vai ser um desafio para eu ir além. Então vamos orar a Deus, abrir o nosso coração, eu quero que você tenha o seu tempo agora, falando com o seu Deus. Ensina-nos a orar agora, Senhor, como convém. O seu Santo Espírito é um tremendo de um mestre para ajudar a gente a orar como convém. Ensina a gente agora para ser honesto com o Senhor. Para não orar uma oração religiosa, da boca para fora, como quem pode impressionar o Senhor e não podemos. Como quem pode enganar o Senhor e não podemos. Então, tira a gente agora dessa zona, Deus, de engano, de conforto. E ajuda a gente a crer que a gente pode ir além. Caleb pôde. Josué pôde. E eles puderam, não é porque eles eram melhores, mas porque eles eram entregues ao Senhor. E eles vivenciaram coisas grandiosas. E quando eu falo grandiosas, não é que não tiveram problemas, não tiveram desafios. Eles foram quase apedrejados pelos próximos, pelos chegados deles.
Eles tiveram dias difíceis de gente traindo, de gente amaldiçoando. Mas eles não voltaram atrás. Eles não abandonaram o seu comando. Eles não negociaram os teus sonhos. Eles foram além, crendo que o Senhor ia com eles, crendo que o Senhor já estava lá, crendo que o Senhor estava chamando a todos eles para uma grande aventura de fé, para que a alegria deles fosse completa, para que eles pudessem contar a história para as próximas gerações, que pudesse um dia essa história chegar para nós hoje aqui em Americana e sermos motivados a crer em dias melhores, em crer na justiça do Senhor chegando, em crer em leis mais justas, em crer num governo santo, em crer, Deus, numa educação boa, numa saúde que funciona, em crer em cidades, Deus, seguras, em crer num povo que é alimentado, um povo que tem saúde, um povo que tem dignidade. O Senhor pode usar gente como a gente para ir além e fazer o povo ir além. Nós estamos te pedindo perdão por não termos sido íntegros, por não termos confiado no Senhor, e queremos te pedir agora: aumenta a nossa fé. Ensina-nos o caminho da integridade, o caminho da confiança em todas as áreas, todas, finanças, espiritualidade, família, sexualidade, emoções, saúde, cidadania, a nossa vida social, Deus, a nossa vida política, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, todas as áreas, a nossa vida ministerial. Reina em todas, que venha o seu reino em todas. Confronta-nos, Espírito Santo, confronta-nos, convence-nos, controla o nosso temperamento, quebra o nosso orgulho, muda a nossa obstinação, ajuda a gente a abandonar, Deus, a apatia, a omissão, a negligência. Ajuda a gente a viver o imediatamente obedecer o Senhor. Ajuda a gente a não procrastinar o obedecer o Senhor. Ajuda a gente a não jogar para o amanhã, porque a gente não sabe nem se ele existe. Então nós queremos obedecer agora, nós queremos adorar agora, nós queremos crer agora, nós queremos responder ao Senhor agora, nós queremos entregar o controle de todas as coisas ao Senhor agora, porque nós queremos ir além com o Senhor. E nós já te agradecemos, sabendo que nunca mais nossa vida, nem por onde a gente passar, vai ser do mesmo jeito. Vai melhorar em nome de Jesus. Vai melhorar porque o Senhor vai me melhorar. O Senhor vai melhorar o jeito que eu olho, o jeito que eu falo, o jeito que eu me relaciono, o jeito que eu voto, o jeito que eu dirijo, o jeito que eu como, o jeito que eu bebo, o jeito que eu me visto, o jeito que eu abraço, o jeito que eu gasto. O Senhor vai me ajudar em cada detalhe, para que tudo por onde eu passar e todos por onde eu passar vejam: é chegado o reino de Deus. Deus chegou na terra. Então, pela fé, a gente te agradece. Pela fé, a gente contempla aquilo que o Senhor há de fazer. Pela fé, a gente te agradece, porque lá no futuro, isso que a gente semeia hoje pela fé, as próximas gerações vão colher. As próximas gerações vão agradecer. As próximas gerações vão conhecer o Senhor, porque nós semeamos o reino de Deus hoje, e Ele não passa, Ele não cai, Ele não é abalado, Ele permanece para sempre. Obrigada por o Senhor nos chamar para essa aventura. Então se divirta conosco, porque nós vamos desfrutar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Aleluia.